Saudações literárias, aqui escritor Sacolinha, para mais uma edição do Trajetória Literária, projeto que já trouxe para a cidade de Suzano vários autores, várias autoras, para falar dos seus projetos literários, dos seus projetos de vida e dos seus livros para os leitores. Esse ano de 2021, que é o nosso segundo ano de pandemia, nós estamos fazendo o Trajetória Literária de forma virtual e com os autores da cidade de Suzano, né? É uma forma de valorizar os autores locais, tanto para mostrar o trabalho desses autores e dessas autoras, quanto também para valorizá-los financeiramente, porque o trabalho do escritor é um trabalho remunerado, né? Então, a gente aqui no Trajetória Literária, nós estamos aí de uma certa forma, valorizando também financeiramente esses escritores e essas escritoras. O Trajetória Literária já trouxe para a cidade de Suzano escritores como Ariano Suassuna, Marcelino Freire, Sérgio Vaz, Antônio Scarmeta, Paulo Lince, Dia da Silva, Conceição Evaristo, entre outros. E esse ano a gente já recebeu Marco Aurélio Pinheiro Maida, Francis Gomes, Vandeir Oliveira, e agora nós estamos recebendo uma mulher, que é a Andréia Gonçalves. Quero agradecê-la pela presença aqui hoje, por ter aceitado o convite. A Andréia é conhecida como a cronista do trem, né? O seu primeiro livro, né, integral, aí, escrito todinho por ela, é um livro de crônicas que se passa nos trens da CPTM. Então, com vocês aí chegando na área, Andréia Gonçalves. Salve, Andréia! Salve, boa noite a todos. Antes de mais nada, agradecer o convite. Estou muito feliz, estou muito nervosa. Estou muito ansiosa. Bom, então vamos tirar esse nervosismo, vamos tirar essa ansiedade aí. Sinta-se em casa, quer dizer, você já está em casa, né? Não sei se você está com água, com café, com vinho, o que você tiver. Fica à vontade para dar uma bebericada aí também. Pronto, demorou. Vamos quebrar o gelo aí, né? Se tiver com café, vamos quebrar esse gelo aí dentro do café, botar uma canela, um açafrão da terra e vamos que vamos. Andréia, se apresente aí, fala o que você está fazendo hoje, o que você tem na área da literatura produzida aí, e depois a gente vamos voltar lá na sua infância, no seu local de nascimento, e hoje nós vamos saber tudo da Andréia. Nos bastidores, a Andréia disse que a vida dela é um livro aberto, então, para quem não conhece, vamos saber desse livro todinho hoje, até as 9h30 aqui, a gente tem muita coisa para saber. Antes de mais nada, é interessante eu agradecer aí a parceria. Esse projeto só está sendo possível graças à parceria com a Prefeitura de Suzano, Secretaria Municipal de Cultura e Associação Cultural e Literatura no Brasil. Hoje nós estamos com o Gabriel Lima aqui na técnica, no nosso apoio técnico total aqui. Muito obrigado, Gabriel, estamos juntos. E bora, André, já quebrou o gelo? Já está menos ansiosa? Eu sou o posto da ansiedade, da aceleração. Antes de mais nada, é água mesmo, tá? Eu faço coisa de bêbado, mas eu não... A coisa mais difícil do mundo é beber algo alcoólico. Eu não sei se isso é bom ou não, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Andréia Gonçalves, sou moradora de Suzano, eu digo que praticamente desde sempre. Eu tenho 48 anos, moro aqui desde os 6 anos, então é onde as minhas lembranças são mais vívidas, né? Tenho poucas lembranças antes de 6 anos, então aqui é minha terra mesmo, Suzano é minha terra. E como o Sacola falou, né? Então me tornei escritora em 2013, vamos dizer assim, né? Onde eu comecei a escrever sobre os perrengues, que, né, eu tenho certeza que eu acho que todo mundo que mora aqui em São Paulo vive nos trilhos, né, tanto no trem quanto no metrô. Eu sou da área de tecnologia, de informação, né, então eu trabalho na área de informática e eu sempre trabalhei em São Paulo, como eu sempre morei em Suzano também, então, no mínimo, né, eu levava 2 horas, 2h30 aí no trem. E aí eu sempre fui uma pessoa, né, uma pessoa muito observadora e tem um lado de humor muito forte dentro de mim.
E aí eu escrevia algumas coisinhas no meu Facebook mesmo, pessoal, sobre as coisas que eu observava no trem, e isso foi criando uma proporção que eu não imaginava. Criei a página Viajante do Trem no Facebook, e aí a minha história começou, na verdade, como escritora. E aí comecei a escrever no jornal DAT, aqui da região. Fui cronista lá, tinha uma coluna semanal toda sexta-feira, uma oportunidade incrível que me foi dada, e onde eu escrevi as minhas crônicas do trem, e depois o que vinha na cabeça aí, né? As coisas que eu observava no dia a dia. E aí lancei meu livro em 2013, e foi um livro baseado nas crônicas vividas no trem. Foi aí que a minha história como escritora suzanense aconteceu. Um breve Maravilha, resumo. Andréia. O pessoal que está nos assistindo aí, às vezes estranha quando a gente dá uma olhada para baixo, para o lado, é que esse novo normal nos colocou, né, na tela aí do computador, na tela do celular, e aí é muito normal a gente falando e ao mesmo tempo olhando aqui, porque a gente está interagindo com o público, né, com os leitores, com o pessoal que está assistindo, compartilhando e tal. Então é muito normal, tá, a gente acaba sendo dinâmico, não é nenhuma falta de educação, não, então já é bom eu falar aqui que toda hora eu vou estar olhando aqui, hora para o celular, hora para a tela, porque a gente está, enfim, dando atenção para todo mundo aí. Firmeza total? Então vamos lá, dona Andréia Gonçalves, a cronista do trem, depois a gente vai falar sobre esse título aí também, a cronista do trem, se isso te incomoda ou não, se é legal, se não é, mas enfim. Andréia, onde você nasceu? Como é que era a sua situação familiar, né, nessa época aí de nascimento? Enfim, você tem irmãs? Como é que era? Você é a mais velha, a mais nova? Conte-nos tudo aí dessa infância aí, local de nascimento, enfim, escola, que a gente quer saber desse momento aí. Às vezes a gente sabe muito do atual, né, porque a gente acompanha nas redes sociais, e como você bem falou, a nossa vida acaba sendo um livro aberto, né? Apesar do seu Instagram ser privado, que inclusive é uma crítica que eu quero fazer aqui, porque toda hora que você postava o Trajetória Literária, eu queria compartilhar no meu story, eu não podia, porque uma rede social privada sua, né? Então não é um livro Pequenininha, aberto, né? não. Não é aberto, viu? É uma portinha, vai, Então, meia assim, porta. apesar da sua rede social ser privada, né, o Instagram, as pessoas que têm interesse pela escritora Andréia Gonçalves conhecem, né, sabe quem é a Andréia Gonçalves de agora. Mas quem era ela antes, né? A gente quer saber isso tudo. Então, nos conte. O microfone e a tela é sua. Então, vamos lá, vamos tentar resumir aí 48 anos, quase 49 aí, né? Eu nasci em Brás Cubas, né, aqui em Mogi das Cruzes. Acho que todo mundo da minha idade nasceu no mesmo lugar, na mesma maternidade mãe pobre. Eu morei lá, eu acho que até uns 2 anos, né? Eu não sei direito, não lembro. Eu sou a caçulinha da mamãe, né? Eu tive uma irmã que nós não conhecemos, né? Ela faleceu com 6 meses, foi a primeira filha dos meus pais. E aí, depois de 6 meses, acho que depois que ela faleceu, não sei, acho que foi 6 meses, nasceu a minha irmã, Cristina, né? Viva até hoje, minha irmã querida, que está aí, que eu já vi que está assistindo a live, te amo. E então somos as duas, né? Então, somos as duas. Meu pai querido, meu pai José Gonçalves, né? Minha mãe Ivonete, ambos já não moram mais nesse plano. Minha mãe já falecida há 18 anos. O meu pai faleceu o ano passado, em outubro, mas sempre presente na nossa vida. Nossa estrutura familiar, graças a Deus, sempre foi muito boa, né? Como muitos aí, o meu pai que sustentava essas 3 mulheres, né? Ele que trabalhava fora de casa, minha mãe trabalhava muito dentro de casa, cuidando das filhas, muito bem, cuidando da casa e tudo mais, como a gente conhece por aí. Então, tenho muito dos meus pais em mim,
a garra de ir atrás das coisas eu tenho muito do meu pai, né? Meu pai sempre foi aquele que sempre incentivou, né? A minha mãe segurava um pouquinho mais, mas não deixava de incentivar. Mas quando eu queria ir, meu pai sempre, a frase dele era: pode ir, e se não der certo, volta, que o papai está sempre aqui. Então, eu sempre tive, graças a Deus, uma estrutura familiar muito boa, onde sempre me incentivaram muito ao estudo. Os meus pais, nordestinos, eles vieram de Recife, quando a minha irmã, acho que quando estava chegando aqui em São Paulo, ela estava fazendo 1 ano, ela é 4 anos mais velha do que eu, e aqui já residia a minha avó, com as minhas outras tias, né? Então a família inteira veio para cá, a família materna. A família paterna, meu pai só tem uma irmã, moram ainda em Recife, minha prima, então eles moram ainda lá em Recife. Mas a família materna toda veio para cá e tudo aqui, basicamente aqui no Jardim Imperador, né? Aqui em Suzano. Eu estudei do 1º ao 8º ano no Raul Brasil. Então, eu era a típica, acho que até a 8ª série eu sempre fui bem aquelas caxias, né? Tentava tirar sempre as melhores notas e tudo mais. Aí depois eu fui para o Justiniano. Eu fiz o que hoje seria o ensino médio, né? Na época foi o segundo grau técnico, onde eu cursei, acho que deve ter sido a 2ª turma de processamento de dados. E aí, acho que virou a chavinha, eu sempre falei muito, né? Aliás, já falei para o Sacolinha, se eu estiver falando demais, para ele me cortar. Mas como eu acho que ali no Raul Brasil ainda, sei lá, ainda estava muito aquilo, a mãe, vai fazer bagunça, não vai fazer bagunça, tem que estudar, né? Eu acho que eu me controlava mais. Agora, quando eu fui para o Justiniano, aí eu deixei esse lado aflorar, tipo, sentava na primeira carteira, porque, na verdade, eu sempre gostei muito de estudar, mas eu mexia com todo mundo na sala de aula, né? Era um terror, assim, falava, brincava com os professores, né? A professora entrava na sala, ficava dançando, fazendo uma bagunça com eles, mas na hora de estudar e na hora de prova, eu trabalho em grupo, então eu não fazia com a minha turminha bagunceira, eu ia procurar quem fazia realmente o trabalho em grupo. E aí eu acho que lá no Justiniano que aflorou mais essa questão de escrever. Eu sempre gostei muito de escrever e ler, né? Os meus pais, apesar de não terem estudo, né? Não terem a oportunidade de ter ido à escola, estudar um pouco, sabiam ler e escrever, mas era um pouco necessário para eles, que eles puderam ter essa oportunidade, mas eles sempre incentivaram. Então, desde de criança, tinha lá o gibi, né? Historinha da Turma da Mônica, Tio Patinhas, então sempre, mãe, compra uma revistinha, iam lá e compravam, sempre incentivaram para que a gente estudasse, então qualquer curso que eu queria fazer, né? Se meu pai tinha oportunidade, não, vamos lá fazer, né? Então eles sempre incentivaram muito isso. E eu sempre gostei muito de ler, né? E isso me ajudou também a escrever. Então, quando chegou na adolescência, aqueles sentimentos todos aflorados, né, que a gente às vezes, né, vai se conhecendo, e o autoconhecimento fazia escrever, né? Então, onde começaram a surgir os pequenos poemas, né, os pequenos textos. Na época, a gente mandava cartão de Natal, né? Hoje a gente não manda mais isso, né? E os meus cartões, quando eu mandava cartão para os amigos, não era aquele cartão pequenininho, né? Eu já queria um cartão desse tamanho para poder escrever o textão, que hoje é o textão da rede social, né? Então, escrevia, ficava lá, né? Na época da adolescência também a gente fazia muito agenda, né? Eu nem sei se hoje o pessoal que faz isso, eu acredito que não. Mas na época tinha lá, comprava agenda e todo dia escrevia. Eu lembro que tinha um primo meu que uma vez pegou uma dessas agendas, que também era aberto, não era tipo diário que tinha cadeado, não. Eu fazia todo mundo escrever nessas agendas. E ele falava assim, por que todo dia você tem que escrever? Acordei cedo, ou acordei tarde, ou acordei no final, dormi cedo, dormi tarde. Você não acorda, dorme todo dia? Eu falei, não, tem que começar meu texto assim, senão
não tem a inspiração. Mas aí eu escrevia tudo, né? Fazia todo mundo ler. Eu tenho essas agendas até hoje, né? De vez em quando a gente tem um grupo, eu tenho um grupo de amigas desde a época do Justiniano, né? Mais de 30 anos. Aí de vez em quando a gente pega essas agendas quando está todo mundo reunido e lê as coisas que... Então é muito legal isso daí. Então eu sempre gostei muito de escrever. E eu lembro muito bem que eu falava para o meu pai, eu quero escrever um livro, né? E ele, como bom incentivador que sempre foi, tá bom, escreve um livro que o papai te ajuda a publicar, né? Mas isso ficou guardadinho lá na minha cabeça, né? E então, assim, foi uma infância muito rica, brincava muito, na época a gente brincava muito na rua, né? Eu vim morar no Jardim Imperador, eu nasci em Brás Cubas, depois do Brás Cubas a gente foi morar em Guarulhos. Meu pai trabalhava em Guarulhos, sempre trabalhou lá em Guarulhos. E com 6 anos, eles compraram uma casa aqui no Jardim Imperador e nós nos mudamos para cá. E essa rua, esse pedaço da Armando Alcântara, né, para quem conhece o Jardim Imperador, perto da igreja do Divino que tem aqui. Então, assim, cada casa, cada vizinho tinha 2 ou 3 filhos, basicamente da mesma idade. Então, assim, os vizinhos, né? Foi uma vizinhança uma vizinhança muito inesquecível, né? Porque os pais todos eram muito unidos, a gente fechava a rua, fazia festa, tudo, e as crianças cresceram juntas. Então a gente brincava muito, né? Voltava da escola, brincava na rua. Teve a fase, né? A gente foi crescendo, então começou a fase do bailinho da garagem, né? Aquelas danças, música lenta, música da vassoura, né? Então, todas as fases nós vivenciamos juntos. Então, foi uma infância e uma adolescência muito rica, né? Então, eu sou muito grata por isso, muito grata, né? Então, isso, com certeza, me alicerçou ao que eu sou hoje, né? O André... Pode falar. Você já dizia para o seu pai na adolescência que você queria escrever um livro e tudo mais. Antes de eu fazer uma pergunta relacionada da sua adolescência para a sua juventude, eu queria te perguntar o porquê que demorou tanto, né? Só em 2013 você foi publicar o seu livro. O que você acha que se deve isso aí? Não sei. Acho que foi assim, foi um desejo que eu tive nessa época, mas ficou lá guardadinho, sei lá, não sei se não surgiu oportunidade, ou também acabei não indo atrás, ficou guardado, né? Penso que foi o momento certo, vamos dizer. Talvez não fosse para acontecer naquele momento, né? E, sei lá, estudo me levou para outra área, né? A área sempre tive ligada à área de informática, né? Apesar daquele momento em que você fala, o que eu vou fazer? Né, o que eu quero ser quando crescer, né? Então, eu sempre estudei, né, informática, fazia aqueles cursinhos, né, de computação, né, que falava na época, mas eu também sempre tinha alguma coisa nessa área ou de comunicação, ou de jornalismo, né? Mas eu acho que como eu já estava estudando, né, até o meu técnico foi na área de processamento de dados, eu fui sendo direcionada a isso, né? E as coisas ficaram um pouquinho esquecidas, adormecidas, até o momento certo. Então você sai da escola, você sai do segundo grau e já vai fazer o curso técnico, ou você fazia o curso técnico enquanto você estava no segundo grau? Não, eu fazia o curso técnico com o segundo grau. Na época já era, né, você fazia um vestibulinho, né, então aí você já entrava. Eu lembro que na época era processamento de dados, edificações, química, né, tinha os cursos, que eu acho que ainda tem hoje na ETEC, né. Você chegou a fazer datilografia? Ah, com certeza. Eu estudei. ASDF. Eu estudava piano, então eu também sempre tive muita vontade de aprender a tocar piano. Então eu estudei piano dos meus 9 até os 14 anos, mais ou menos, né? E aí Isso foi particular ou foi via prefeitura? Não, foi particular. Eu estudava no Instituto Musical Morricone, que é um instituto bem conhecido aqui em Suzano. Sim. Eu não tenho mais, né?
mas era bem conceituada, e tinha lá os concertos, ia todo mundo, a família, tudo, né? Então, eu estudei até os 14 anos, mais ou menos, e aí, nesse período, também eu fazia datilografia. Então, para mim, foi muito bom fazer datilografia, porque eu já tinha agilidade por causa do piano, né? Seus dedos eram bem musculosos, era, né? já era rapidinho, né? E Então, você dedilha ainda alguma coisa ou nem quer arriscar no piano? Eu adoraria ter um piano novamente. Adoraria. É claro que se eu fosse tocar agora, né? É tipo, eu acredito que seja, né? Iago tá por aí, Iago pode me desmentir ou confirmar, mas eu não sei se é tipo andar de bicicleta, né? Você não esquece, né? É claro que hoje, se eu pegar uma partitura, eu consigo ler tudo. Eu não vou ter a agilidade de tocar, né? Com certeza eu tenho que treinar tudo de novo. Mas eu adoraria ter um piano, né? Quem sabe, né? Quem sabe ainda tem um espaço, né, e condições de ter um piano. Aí eu chamo o Iago aí para me lembrar de novo aí, a tocar piano. Legal. Já que você deu um salve aí para o Iago, vamos dar um salve para as outras pessoas que estão aí assistindo a gente. Lembrando que essa live ela fica gravada, né? Então o pessoal pode acompanhar depois, mas é sempre um privilégio tanto para nós, né, que temos as pessoas nos vendo ao vivo, quanto as pessoas que estão nos vendo também, né, ao vivo, né? Renata, salve Renata Ribeiro, é nós. A Cris, que é sua irmã, né? É verdade, tá assistindo, já fez uma declaração de amor aí. Sidney Leal, que é o nosso próximo convidado. Olha, meu todinho, próxima... Sidney é meu todinho, é meu companheiro de aventuras, o Sidney. Sim, o Sidney Leal aí vai estar no na nossa próxima edição do Trajetória Literária, que vai ser no dia 19 de agosto, às 8 horas. Nós teremos aí literatura fantástica, né? Bater um papo aí com o Sidney Leal. Rony Alves, que é um outro escritor aqui do Jardim Revista, a gente costuma dizer que o Jardim Revista é um bairro de escritores, né? A gente tem o Francis Gomes, tem o Rony Alves, e com certeza tem mais alguns escondidos ainda que não se mostraram. Além do Jardim Revista também ser o bairro do primeiro prefeito negro da cidade de Suzano, e também do deputado José de Souza Cândido também, que saiu aqui do Jardim Revista. Isso não é bairrismo, não, é periferismo mesmo, tá, gente? Periferia tem gente boa. Salve Raquel, que trabalha na Secretaria de Cultura, está aí assistindo a gente também, mandou um salve para a Andréia. Vandeí, que esteve com a gente no mês passado, salve Vandeí. Marina Assis, Edilene Rodrigues, a Lande também está nos assistindo, a Érica, uma galera legal aí nos assistindo aí também, beleza? O pessoal que quiser mandar alguma pergunta aí, fique à vontade que a Andréia responde aí, firmeza total. Marina Assis está de Londres. Ela de Londres, ó? Ela é minha filha dos trilhos. Que bom, ela conseguiu. Ela falou que ia dormir mais tarde por causa do fuso horário aí, ó. Ela tá aí, muito bom, muito bom. Nossa live está internacional, né? Nós estamos em Londres agora, né? Com a Marina, e também nós estamos lá na Espanha também, na cidade de Sevilha, com a Vanusa Alves também, que está nos acompanhando aqui também. Então, nossa live está internacional, firmeza? Eu precisei trazer a Andréia aqui para a gente internacionalizar o bagulho aqui, tá ligado? Bem feliz de ver essas pessoas aí, muito feliz, muito feliz. Agora é que o bicho começa a pegar, Andréia. Vamos sair da adolescência, né? Falamos de infância, de inocência. Agora vamos sair aí, vamos começar a ir para a juventude. A gente quer saber agora quem é aquela Andréia que sai aí, né, do segundo grau, do curso técnico, vai para a juventude, e aí começa a trabalhar já ou não, já começa a andar de mãos dadas aí com o namorado na rua ou não. Conte para a gente aí o que aconteceu na sua vida nesse tempo aí. Eu sempre fui muito moleca, né? Nessa época da adolescência, meu negócio era bagunçar mesmo, amizade. Eu tinha uma mobilete. Nossa senhora. A gente, quando é adolescente, a gente não tem muito senso, né? A mobilete dava 80 e eu queria dar 100 km por hora sem capacete nessas ruas de Suzano. Não façam isso, adolescentes. Eu brinco com as minhas amigas e falo assim, não vai falar isso pro meu filho, ó, acabou de ouvir, mas ele sempre sabe dessa história aí.
E aí, assim, quando eu terminei o processamento de dados, né, o técnico eram 4 anos, mas no terceiro ano você já poderia sair com um diploma do ensino médio, né, do segundo grau na época, e como, ao invés de ser técnico de processamento de dados, era técnico de operador de computador, né, era só a nomenclatura que mudava. Então, o quarto ano não era obrigatório. E eu queria trabalhar, né, eu queria fazer alguma coisa, e aí eu, conversando com uma professora, a Rosana, né, minha amiga hoje, ela, sei lá, acho que a gente estava no ginásio municipal vendo alguma coisa. Antigamente tinha muitos jogos, né, lá no ginásio, a gente estava assistindo, e ela falou assim: ó, tal escola de informática aqui em Suzano estão precisando de professores, né? Você não quer ir lá, tal, né? Eu te indico, e aí você começa a dar aula lá. Então, assim, logo eu comecei a dar aula. Então, assim, eu me formei, tipo, no final do ano. No início do outro ano, eu já estava começando a dar aulas de informática. Então, eu vou falar aqui, né, tipo, são os vovôs do Windows, né, do Word, do Excel, era Lotus 1, 2, 3, não sei nem quem está assistindo aqui da mesma época lembra disso, WordStar, Database, MS-DOS, as linguagens antigas, né. E aí eu comecei a dar aula. E aí eu acho que nesse momento eu comecei a me identificar, porque assim, eu lembro, eu falei assim, nossa, como é que eu vou dar aula, né? Falar na frente das pessoas, né? Porque eu sempre fui espontânea, mas é aquela espontânea que você é nos seus amigos, né? E não de chegar na frente de pessoas que você não conhece e ainda assim ter que ensinar, né? E aí eu lembro que eu não sei quem é que falou para mim, falou assim, ó, primeiro, lembre-se que você sabe mais, né? Não sendo arrogante, né? Mas assim, não querendo parecer arrogante, mas assim, você sabe mais do que as pessoas estão ali, né? Naquele assunto específico que você está dando a aula. E se você sentir que o bicho está pegando, você vai engasgar, você não vai falar, mira em algum lugar na parede e fica olhando sempre para ele, né? E eu acho que assim, nas primeiras aulas foi meio assim mesmo, né? Então eu olhava para um ponto, principalmente quando eu via que alguém estava me encarando muito, né? Quando o aluno fica parado, fica olhando assim para você, né? Você já fala, ai meu Deus do céu, né? Então eu olhava para um ponto X e dava aula. Aos poucos eu fui gostando de dar aula, e aí eu acho que eu fui trazendo esse meu lado o lado de aluna bagunceira, que eu era lá no Justiniano, para dentro da sala de aula, mas como professora. Então, eu lembro que a dona da escola lá falava assim, que ela chegava na recepção, ela já sabia que eu estava dando aula, porque eu fazia paródia, né? Então, para eles, o pessoal decorar os comandos, eu fazia brincadeira, eu fazia musiquinha, né? Eu fazia teatro, né? Então, assim, eu fazia um eco, né? Que eu acreditava que era assim que eu queria aprender também, né? De um jeito lúdico. E aí eu adorei, porque eu acho que fez com que eu unisse esse meu lado também de comunicação, né? Já que eu acabei não estudando para jornalismo, para essa área mais de comunicação, mas eu fazia isso nas aulas, né? Então eu comecei a dar aula cedo, né? Assim, acho que na época eu tinha 18 anos. Só que aí, aos 19 anos, os meus pais, o meu pai, naquela época, eu acho que era plano cruzado, alguma coisa assim, ele foi demitido da empresa, que ele já trabalhava há mais de 20 anos, né? Essa empresa, uma empresa multinacional lá em Guarulhos. E a minha mãe sempre teve problema respiratório. E aí sugeriram, eles sempre queriam voltar para Recife, e aí o médico falou, ó, de repente você não tem a oportunidade de ir para algum lugar litorâneo, mais quente, né, que seja menos úmido, por causa do problema respiratório dela. E aí eles conversaram e falaram assim, bom, eu fui dispensado, então vamos embora para Recife. E a minha irmã, à época, ela já era casada, já tinha meu sobrinho, e eu, a solteira, né, e aí eles decidiram ir embora. E aí eu acabei indo junto, né? Não queria ir, mas fui, né? Então nós fomos morar para lá. Eu morei lá, cheguei lá, fiz amizade, né? Aquela coisa toda. Eu estava estudando, fazendo cursinho para cursar uma faculdade. Mas daí deu 4 meses e meio que eu estava lá, e eu falei, ó, não é isso que eu quero. Eu sentia que de alguma maneira eu estava
usando meus pais, porque eu não queria ficar lá, né? Então, tipo, tô gastando o dinheiro deles, eles estão investindo para fazer cursinho, para fazer faculdade, não sei o quê, mas eu não quero ir embora, né? E aí, conversei com a minha irmã, né? Falei se eu podia vir morar com ela, minha irmã estava grávida, né, da minha sobrinha. Ela falou, não, pode vir. Conversei com os meus pais. O meu pai, mais uma vez, me incentivou, falou, pode ir, se acontecer alguma coisa, a casa dos seus pais é sempre a casa dos seus pais. A minha mãe chorou desesperadamente, porque a minha irmã estava grávida aqui, a outra filha eu vim embora também, né? Mas eu acabei vindo, né? Fiquei um mês morando com a minha irmã, depois vim morar com a minha tia, aqui no Jardim Imperador também. E aí, um pouco depois, meus pais voltaram também. Minha mãe começou a passar mal lá, com falta de ar, tudo. Ela falou, se é para passar mal aqui, eu prefiro passar lá, que eu estou com as minhas filhas e os meus netos. E ela veio embora. E aí, nesse inteirinho, eu arrumei um emprego, foi meu primeiro emprego de carteira assinada, num banco de sangue que fica, nossa, lá em Ibirapuera, muito longe aqui. Naquela época, então, era trem, metrô, ônibus, devorava muito, mas eu tinha, né, 20 aninhos, então era muito melhor encarar tudo isso, né? E isso aí era foi... que ano, Andréia? Nossa, foi acho que 2002, 2000, acho que 2003, que foi quando a minha sobrinha nasceu, acho que foi 2003. Não, mentira, 2003, 1993, 2003, 10 anos antes, 1993, é isso aí. Então foi que eu consegui esse emprego, meu tio conseguiu para mim, tinha um conhecido, fui lá fazer entrevista na área administrativa, né? E aí, como eu já tinha experiência com computador, tal, arrumei esse emprego aí, né? E aí começou a minha trajetória profissional, né? Então, fiquei no começo nessa área administrativa. Um pouco depois eu arrumei um emprego aqui em Itaquá, então mais perto, né? E também na área administrativa. Depois eu fui dar aula no Coteba, que é um colégio que fica em Poá, né? Não tem mais, né? Não existe mais, mas era um colégio particular bem conhecido em Poá. Fiquei lá 5 anos. Aí eu dava aula desde do jardim, aí dava aula de informática, né? Então, desde o jardim até o ensino médio, né? E hoje é muito legal encontrar com esses alunos, né? Por aí, a maioria são adultos, né? E aí ainda vem um tia Andréia, mas é muito legal ver o que eles, né? O que eles se tornaram. E muitos deles, assim, de vez em quando falam, assim, eu vejo que algum está na área de informática, né, também, às vezes cargos semelhantes ao que eu faço hoje, né, e eles falam, olha, a gente sabe mexer, né, eu escolhi essa área por causa das suas aulas. E minhas aulas também eram o mesmo estilo, né, então fazia paródia, aí levava microfone, eles iam todos fantasiados, né, então assim, molecada... E foi um período muito bom, assim, sabe? De amizades duradouras até hoje. Foi um período muito legal. E aí eu saí de lá, fui para uma outra indústria, de novo na área administrativa, onde aí, quando eu saí dessa empresa, fui efetivamente para a área 100% na área de TI de novo, como consultora de implantação de sistemas. E aí minha carreira deu um boom, assim, né? Deu um boom realmente. E eu sigo por essa pegada aí, né? Não mais como consultora, mas numa área que eu gosto muito, mas que é muito ligada a pessoas, né? Então, todas essas minhas áreas são ligadas a pessoas e, de uma certa maneira, é ligada a treinamento, a educação, né? Então, elas se fundem, né? E eu, falando um pouco da questão... Quais eram as dificuldades dessa época, assim, para você? Porque eu vejo você falando, saí daqui, fui ali, daqui a pouco trabalhei com isso e tal. Além da gente, né, você falou que você começou a pegar o trem em 1993 e tal, que era uma época que o povo ia surfando, o trem ia de portas abertas e tudo mais.
a passarela aqui a escadaria da estação de trem de Suzano, o povo subia e aquilo balançava, mas assim, não estou falando disso, estou falando assim, aquelas dificuldades que por algum momento você pensava assim, caramba, né, meu, por que eu estou passando por isso? Fala pra gente desses momentos também, a gente não quer só saber das pingas que você bebe, não. Tiveram vários momentos, né, então, assim, eu sou muito grata a todas as coisas, eu acho que, assim, diante das dificuldades que a gente vê de tantas pessoas, eu não tenho muito o que reclamar, né? Graças a Deus, as coisas elas foram acontecendo na minha vida, né? E eu não sei se talvez, sei lá, por merecimento, por pensar positivo, sei lá, né? O que tinha que acontecer, mas as coisas iam encadeando, mesmo quando, sei lá, por exemplo, foi difícil conseguir o primeiro emprego, demorei, né? Como muitos, né? Porque não tinha experiência. Então foi um momento que assim, eu tinha vindo de Recife, estava morando com a minha tia e eu precisava arrumar um emprego, porque também, né, depois eu queria começar a ter a minha independência, né? Porque enquanto tudo bem que eu vim morar para cá, mas o meu pai acabava me ajudando também, né? Sempre no que podia. Então, demorei a arrumar o primeiro emprego, e aí foi um período que eu tive que me adaptar, que não foi fácil, porque eu acordava às 4h30 da manhã para enfrentar o trem, né? E aí o trem é tudo isso que você falou naquela época, né? Então, trem lotado. Você estava no Jardim Imperador já nessa época? Jardim Imperador. E você ia como até a estação de trem? Então, meu tio, ele trabalhava num bar em São Paulo, ele chegava em casa mais ou menos esse horário e ele me deixava na estação de Camoviana. Então, pelo menos eu não tinha que ir a pé até a estação. Então, ele me levava até lá. Mas, assim, é muito sono, muito perrengue, o trem quebrava. Então, o trem quebrava no meio do nada, eu não sabia, né? Então, eu lembro até hoje que tinha aquela estação Engenheiro Goulart, uma vez quebrou lá, eu falei, o que eu faço? Na época não tinha celular, não tinha nada para perguntar, né? Eu ia perguntando pro povo, mas era aquela coisa, você tinha que descer na linha e ir andando, caminhando, né? Você raramente sentada, barata, né? Inclusive eu conto até um texto de barata no trem, né? Então eu acordei com a barata andando em mim, né? Tudo muito sujo. Enfim, né? Eu falo, o trem de hoje, né? Assim, o trem físico, né? Vamos dizer, hoje é um paraíso em relação, né? Tem que melhorar muito, obviamente, tem que melhorar muito. Mas em relação ao que era antes, né? Era naquela época de arrastões. Então, assim, chegava na estação, eu já cheguei em estação, por exemplo, do Tatuapé, o trem estava parando, eu estava descendo a escada e todo mundo subindo, correndo, falando, corre que é arrastão, né? Então, tinha muitos desses perrengues aí. Então, mas, como eu falei, eu tinha 20 anos, né? Quando a gente é jovem, né? A gente vai encarando tudo, né? A gente, tipo, sei lá, tinha... Quarta-feira, minha amiga fazia faculdade na UMC e falava, hoje vai ter baile da turma, vamos, né? Eu chegava em casa e ia pro baile, né? Chegava em casa, eu tomava banho e ia trabalhar no outro dia. Hoje 9 horas da noite, se bobear, eu tô dormindo, né? Mas na época, você encarava tudo, né? Só que o emprego em si não era bom, né? O local de trabalho não era bom, né? Então, era aquela época, né? Aquele chefe, né? Arrogante e tudo mais, né? E aí, depois de um ano, eu consegui sair. E aí, arrumei um emprego aqui em Itacoaxetuba, né? E aí, era muito perto, assim, em relação... Era um ônibus só, 15 minutinhos, 20 minutinhos, né? E aí foi muito bom esse período. Eu fiquei lá um bom tempo. Depois fui para Poá. Então eu demorei para voltar para São Paulo, né? Eu fui voltar para São Paulo, o meu filho já tinha nascido, né? Então eu voltei para São Paulo em 2006, mais ou menos, né? Então assim, teve um gap aí, né? Um espaço de tempo bem grande. Então assim, perrengue de trem, eu fui voltar a ter aí sim continuamente desde 2006, vamos dizer assim. Né? Então, daquela época terrível, né, que o trem era bem ruim, foi um ano, mas foi um ano bem sofrido. Né? O seu filho, ele nasce em que ano? Meu filho nasceu em 2003. 2003. Você casou quando?
Eu casei em 2000. Em 2000. Eu casei em 2000. Fiquei casada por 15 anos. Né? E aí, quando você casou em 2000, você foi morar... Em Suzano. Né? Não, mas o bairro em Suzano. Morei aqui no Iraí, no predinho aqui do lado do Davó. Né? Morei aqui durante um tempo, depois fui mudei algumas vezes, fui perto do fórum, perto do fórum, da praça, da feira, lá de cima, e morei no Jardim Imperador. Né? Então, ok. E aí você se separa em que ano? Eu me separei em 2015. Em 2015. Fiquei 15 anos. E aí foi morar próximo ao shopping de Suzano, é isso? Aí quando eu me separei, eu morava perto do fórum, né? E aí depois, uns 2 meses, eu mudei para onde eu moro hoje, que é perto do shopping. Né? Então, eu moro aqui desde que eu me separei. Todos esses lugares que você citou, desde quando você nasceu, todos eles estão assim no entorno do centro da cidade de Suzano. Em algum momento já passou pela sua cabeça de morar um pouco mais afastado por questões ou financeiras, ou às vezes por questões de sossego, porque tem momentos que o centro da cidade também é um pouco de muvuca também, né? Mas, enfim, passou pela sua cabeça isso? Não, sinceramente, não. Quando eu ia procurar, normalmente era próximo aqui, né? Quando eu me separei, apareceu esse apartamento onde eu moro aqui, e aí meu filho já tinha 12 anos, né? Então, aqui é um lugar tranquilo, apesar disso, muito perto do shopping, muito perto do centro, mas para ele que estava começando sei lá, a começar a explorar as ruas, né? Ele sai pouco, né? Mas mesmo assim, tipo, se eu precisasse fazer com que ele fosse para algum lugar, é mais fácil, né? Então, fica mais fácil. Mas eu nunca pensei, não. Não sei se porque, sei lá, toda a minha vida foi para esse lado para cá, né? Que a gente fala, né? Desse lado da linha. Tem a minha família para cá, né? Então, minha irmã mora aqui na Vila Morim, minhas primas moram aqui próximo, né? Não acabei não procurando, não, né? E de novo, as coisas foram acontecendo, né? Ok. Ô, André, eu vou te dar um descanso agora para você tomar uma água e beleza. Nós vamos passar aqui agora um vídeo de 2 minutos que é da campanha do projeto Literatura e Paisagismo Revitalizando a Quebrada, né? É um projeto que eu desenvolvo em Suzano desde maio de 2017 e a gente já fez um primeiro festival aqui no Jardim Revista e agora nós vamos fazer um segundo festival no Miguel Badra, né? Aqui também na cidade de Suzano. É um projeto que, resumindo, é um projeto que ele revitaliza os espaços da periferia, os espaços externos, com grafite de poesia, trechos dos meus livros e o plantio de árvores. Então, nós vamos passar um videozinho agora de uma campanha, né, onde a gente pede para as pessoas contribuírem e não é com doação, é de uma forma diferente. Então, com vocês aí, o vídeo. Gabriel, por favor. Você já ajudou algum projeto este ano? Conhece o Literatura e Paisagismo Revitalizando a Quebrada, projeto que já transformou mais de 60 muros abandonados em espaços de convivência e admiração? De onde veio o dinheiro para a realização deste projeto? Ele surge das vendas dos meus livros. Para cada lugar revitalizado, preciso vender 40 exemplares.
E por que este projeto? Porque eu sei do meu compromisso como intelectual morador da periferia e porque, assim como as minhas filhas, quero que outras crianças cresçam em um bairro bonito, arborizado e que dá orgulho de dizer: eu moro aqui. Contribua com um projeto que dá cor, vida e poesia para a periferia. Você tem todo o direito de ignorar projetos como este, mas também tem o dever de entender que o seu legado vai influenciar seus sobrinhos, filhos e netos. Que não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. O momento de contribuir e aumentar o seu legado é agora. É isso. Quem quiser contribuir aí com literatura e paisagismo revitalizando a quebrada, é só adquirir meus livros no site escritorsacolinha.com/loja. Qualquer livro vendido lá, o valor é 50% investido nesse projeto aí de pintura de muros, grafite, de poesia, plantio de árvores na periferia. Voltando com a Andréia Gonçalves, a nossa convidada de hoje, eu quero dar um salve aqui para a Luana Andrade, que é uma incentivadora aí de escritores, acabou de chegar, deu boa noite aqui. O Sidney Leal tá tirando um sarro aí da Andréia. Imagina a Andréia pelas ruas de mobilete, que medo. Ter amigos é complicado, né, Andréia? Porque o povo se acha no direito de tirar sarro da gente aqui, né? Deixa o mês que não vem só amigos, dele. né? Não só amigos também, né? Como a Renata, né, que é sua namorada, ela fala aqui, né? A mobilete passava rasgando aqui na frente de casa. KKK, né? Passado. André, não conta essas coisas não, porque o povo já, né? O povo já se acha no direito de tirar sarro. E já que a gente está falando de tirar sarro, de dar risadas e tudo mais, a gente já chegou no ano de 2015, né? Que foi o ano que você se separou, mas antes, 2 anos antes, você lança A Viajante do Trem, né? E quando você fala aí no começo, quando você dava aula, que você era muito espontânea e tal, eu já me recordo eu já me levo a uma cronista, né? Porque a crônica é isso, né? É espontaneidade, né? De você pegar uma conversa de bar, uma conversa com um amigo, uma amiga e jogar ali no livro ali, aquela crônica ali é como se fosse uma conversa, né? Eu queria que você falasse da produção, né? Por que não saiu com 12 anos esse livro, né? E só foi sair em 2013. Se hoje você está com 48 anos, há 7 anos você estava aí com 41. Então o livro sai quando você tinha 41 anos. Fala da produção, fala do lançamento e eu já quero saber quando é que sai aí uma nova edição, se é que vai sair uma nova edição, assim, um novo livro de crônicas, se é que vai ser de crônicas, enfim, engata tudo aí nessa resposta. Então, vamos lá. Bom, primeiro deixa que o mês que vem eu tiro o barato do Sidney, tá? Então, já vou preparar a piadinha já. E um beijo para a Luana dos Trilhos também, hein? Luana é dos Trilhos aí. Bom, então você conhece a Luana, é? Conheço a Luana. A Luana tem meu livro aí. Ah, que legal. A Luana é dos Trilhos também. Essa conexão, né? Eu achava que eu era exclusivo. Eu aqui de Suzano, eu era o único autor que conhecia a Luana, né? Nada, conheço também. Talvez eu conheça antes. Mas isso é muito bom. Essas conexões são muito boas, realmente. Bom, então assim, me perdi aqui, né? Falando do livro. Como é que surgiu a questão do livro, né? Então, como eu falei, criei a página lá, incentivada por uma amiga, a Raquel, amiga que aquele grupo de amigas que eu falo que tem desde da época do Chiniano, né, mais de 30 anos, que nós nos intitulamos como Bonde das Loucas. A Érica, eu não sei se a Érica ainda está aqui ainda, mas a Érica é uma louca, que faz parte do bonde. E a Raquel, né, conforme eu ia colocando os textos no meu Facebook mesmo, no Facebook, né, pessoal, ela falou, gente, precisa juntar todo mundo, e sei lá, juntar esses textos, vamos fazer esse livro acontecer, não sei o quê. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Então, assim, eu sou muito do... O não eu já tenho, eu sempre vou atrás do meu sim, né? E eu acredito muito, né, em mim. Às vezes não dá certo, mas nas ideias que eu coloco na cabeça,
mas eu vou atrás. Se eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou. E às vezes acelero as coisas, mas tudo é do jeito que tem que acontecer. E aí um dia eu estava em casa, fui lá e criei uma página no Facebook e comecei a pegar os textos e fui colocando nessa página, né? E aí fui compartilhando com todo mundo, fui compartilhando com os amigos, essa página aí, não sei o quê, né? E aí as pessoas foram curtindo, né? Foram compartilhando, né? Então aquela coisa que a rede social transformou a viajante do trem, né? Eu digo que eu sou fruto de rede social, né? Então a rede social me ajudou muito. E aí, assim, conforme, né, as pessoas iam colocando, eu acho que abriu mais o meu campo de visão, né, a minha inspiração, sei lá, meu radar de escritora, né, e de cronista, porque eu gosto muito realmente de contar a história, de pegar um gancho e fazer uma história, né, um começo, meio e fim, mas contar essa história. E aí, o que eu fazia, né? Como eu tinha a página, eu vi que estava tendo um movimento na página, eu criei o Twitter, né? Até então eu não usava o Twitter. Através do Twitter, eu meio que explodi, principalmente assim, para aparecer para a CPTM e para aparecer para o metrô. Porque o Twitter, ele tem uma rede de rede colaborativa, onde os próprios usuários, através de vários perfis com muitos seguidores, eles vão falando em tempo real como estão as linhas. E as informações são muito mais rápidas do que, às vezes, as informações oficiais, que a própria CPTM e a metrô informavam para a gente, o trem está quebrado, vai mudando, não sei o quê, e um ia falando com o outro. E aí os repórteres, né, tipo, que falam sobre trânsito por aí na televisão, né, na Globo e tudo mais, eles ficam de olho nesses perfis. E aí você vai interagindo com eles também, né? Então eles vão te perguntando, aí manda por DM, te perguntam como é que tá e tudo mais. E aí no caminho, eu ficava com meu celular, né, com o radar no Twitter, olhando isso, vendo o que estava acontecendo e observando tudo que estava acontecendo ao meu redor. Então, quando eu via alguma coisa acontecendo, sei lá, alguém com a mochila nas costas, né? Eu anotava lá no bloco de notas do celular mesmo, só anotava isso, mochila nas costas. Porque aí esse era o meu insight. Depois eu vou escrever sobre isso, né? Aí eu via alguém, sei lá, né? É sádico isso, né? Tipo, mas sei lá, via alguém passando mal, né, no trem, né? Quem não... Eu morri. Um dos meus pavores de andar de trem é alguém passar mal em cima de mim, né? Então eu vi alguém passando mal lá, já notava, né? Passando mal no trem, enfim. Então tinha aqueles insights. Porque aí eu chegava, ou às vezes eu escrevia já o texto durante o caminho, e aí até chegar na empresa eu levava quase 2 horas, como eu falei, né? Eu trabalhava lá na Vila Clementino. Então, eu levava quase 2 horas, ou às vezes eu já escrevia e já publicava, né, na página do viajante, ou eu deixava esses insights para escrever depois, né? Então, foi assim que foi acontecendo esses textos, né? Um mês depois, né, nesse inteirinho aí, eu fiquei com aquilo na cabeça que, bom, já que eu estou escrevendo isso daí, agora o meu próximo passo que eu quero é escrever no jornal, né? Cismei que eu queria escrever no jornal. E aí, o que eu fazia? Eu mandava e-mail para os redatores, né? Eu sou viajante, me apresentava, né? Eu sou André, eu moro em Suzano, né? Eu tenho essa página no Facebook, tem tantos seguidores, faço isso no Twitter, não sei o que e tal. O meu sonho é escrever no jornal, como é que funciona, para ter uma coluna, e por aí vai. Numa dessas, né? Num desses e-mails, o Tiago, né, que eu já conheci o Tiago, mas eu não lembrava que era o mesmo Tiago, que era editor do DAT, né, o Diário do TT, aqui da nossa região, ele me respondeu: oi, André, tudo bem e tal, não sei o que, puxa, olhei a página, achei que é muito legal, não sei o que, a gente queria, né, te oferecer uma coluna semanal, né, a gente quer saber se aceita, tal, não sei o que, eu falei, quero, eu nem pensei muito, né, quero, né, como é que funciona, tal. Aí ele me explicou, ele falou, você tem que mandar o texto para mim, sei lá, alguns dias antes, a gente vai editar,
mas ele tem que ter uma quantidade X de caracteres, né? Que era muito maior do que eu escrevia, né? E eu falei, tá bom, né? E aí eu comecei a esse exercício de escrever. Então, as primeiras crônicas, né? É meio que abrir o Word lá, né? Contador de caractere. Ai, tá chegando, acho que eram 2.100 caracteres. Ai, falta mais um pouquinho, falta mais um pouquinho. Bom, beleza, chegou, porque tinha que ser 2.100 caracteres exatos, né? Não podia ser nem menos, nem mais, né? Ah, tira espaço daqui, tira não sei o que, tal. E aí mandava. Então, tipo assim, a minha coluna era na sexta-feira, todas as sextas-feiras, e eu tentava mandar toda terça-feira. Aí depois, à medida que eu fui pegando confiança, eu mandava às vezes na quinta-feira, né, a crônica. Ah, meu Deus, tem que fazer a crônica, né? Então, para ver como o exercício de escrever é importante para a gente, porque é um hábito mesmo, né? Então, às vezes, eu olhava lá no meu bloco de notas, o que eu vou escrever para amanhã? Ah, eu via lá os insights que eu tinha nas anotações. Ah, vou escrever sobre isso, né? E aí escrevia. Então, assim, as ideias vinham, porque já estava a prática, né? Então, é muito interessante isso, né? Quando você cria esse exercício de escrever, né? E aí, quando isso foi... as crônicas foram acontecendo, né? Semanalmente eu tinha que escrever, então eu tinha material. Eu acho que o processo de publicar o livro foi uma tendência natural, né? Porque o meu livro é uma junção de todas, né, de várias crônicas que eu escrevi no jornal, né? Então eu peguei as crônicas e transformei esse livro. Mais uma vez eu tive um super apoio, então assim, eu tive muitos apoios, né? Uma rede de apoio muito grande durante todo esse meu processo de se tornar escritora, né? Então eu sou amiga da Fabiana, do Ricardo lá do Suzan Cop, eu já os conhecia, tudo. E um dia eu conversando com eles, eu falei assim, nossa, estou com vontade de pegar e fazer um livro, porque eu acho que eles perguntaram também, a gente estava conversando. Eu falei, eu tenho essa vontade, mas eu não sei como. Aí ele falou, vamos lá conversar. Aí eu fui lá, eles que criaram essa capa para mim, né? Então, tinha a Cristina, que trabalhava lá na Suzan Cop, escritora também suzanense, a Cristina, ela que me ajudou com a inscrição, SBN, ela foi... Então, assim, as coisas foram acontecendo, né? E aí eu comecei a minha história em fevereiro de 2013, em novembro, dia 30 de novembro de 2013, eu lancei o meu livro, né? Eu lancei lá na Trupe Parabolandos, que também parceiros incríveis, porque nesse meio tempo aqui, a minha cabeça já fervilhando, eu tinha vontade, o quê? De pegar esse texto, porque alguém me falou, nossa, essa crônica aí eu acho que ficaria legal numa peça de teatro. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, fui atrás do Trupe Parabolandos, né? Não conhecia ninguém, né? Então, assim, eu visto a minha cara de pau e vou atrás das coisas, né? Mandei uma mensagem, o Rafael, né, lá da Trupe, ele me respondeu, o Rafa, né? Ele falou, vamos aqui conversar, tal. E aí ele sugeriu, ao invés de a gente fazer uma peça de teatro, a gente fazer um vídeo, né? Mas para a gente fazer um vídeo, seria legal se a gente conseguisse um vagão de trem. Pronto, aí eu fui atrás do CPTM. O CPTM me ignorou, eu fui atrás do metrô. O metrô é muito mais aberto. Aí conheci o Fernando, da área de comunicação, conheci o Marcão, fui lá conhecer o metrô, conheci o CCO, não saí lá do metrô. Muito legal, até para entender o funcionamento de tudo. E eles falaram, beleza, você pode gravar aqui, só que a gente vai fazer o contrário, a gente precisa fazer uma campanha, que se chamava campanha Espalhe Respeito, eles queriam fazer essa campanha. Então, você faz assim, você escreve os textos para a campanha, então, tipo, não jogar lixo no chão, né, não andar com a mochila nas costas, dar o assento preferencial, né, e ele falou assim, você escreve os textos, a trupe em cena, a gente dá tudo para vocês aí, e a gente gravou esses vídeos lá na Vila Madalena, num domingo, não tinha ninguém, eles estavam um espaço fechado para a gente. Ficaram os vídeos muito legais, né? Se vocês procurarem no YouTube, A Viajante do Trem, meu canal lá do YouTube, A Viajante do Trem, tem os vídeos que a gente fez e a gente participou da campanha do metrô oficial, né?
Então foi muito assim, foram muitas coisas acontecendo. E aí eu pude lançar o livro lá no Truque Parabolantes no dia 30. E aí foi espalhando as coisas. Mas até aí eu não conhecia você, não conhecia o movimento de sarau, não conhecia o movimento de literatura da minha cidade, né? Eu sinto por não tê-los conhecido antes, né? Tipo, acho que, sabe, eu acho que a gente não conhece as pérolas que moram perto da gente, a riqueza cultural que a gente tem onde a gente mora. Essa é a grande realidade, infelizmente, né? Porque até então eu não sabia o que era um sarau, né? Eu conhecia o Buzo. Por conta o primeiro livro do Buzo foi O Trem, né? Eu assisti o quadro que o Buzo fazia todos os sábados na Globo, né? Ele mostrava a cultura da periferia. E um programa que eu assisti estavam os poetas ambulantes, que fazem poesia onde? No transporte público, né? No trem, no metrô, nos ônibus. E aquilo me encantou. Eu falei, nossa, que coisa, que projeto legal, não sei o que tal. Eu entrei em contato com o Buzo no Twitter. O Buzo foi fazer um sarau, acho que no Memorial da América Latina. Eu fui à noite, e aí eu conheci pessoalmente, peguei o livro dele, né? Até então não tinha o meu publicado, né? E aí a gente começou a trocar tweets e tal. Quando eu fui lançar o meu livro, eu o convidei, né? Ele não pôde vir, mas ele me chamou para lançar na livraria, né? Suburbano, convicto. Né? Então, eu lancei meu livro em novembro, em fevereiro de 2014, ele me chamou para ir lá lançar o sarau, né? Lançar no sarau, né? E eu falei, nossa, o que é sarau? O que eu vou fazer lá, né? E aí, assim, foi um período, assim, eu digo que eu mudei como pessoa, né, a partir da Viajante do Trem, né? O livro, para mim, tem um significado muito maior de vida, né, de pensamentos, de paradigmas, de uma série de coisas, porque eu falo realmente para todo mundo, já falei isso várias vezes, eu sou uma Andréia antes e uma Andréia depois. E principalmente porque o livro me mostrou o movimento de sarau. E o movimento de sarau me transformou. Né? Primeiro que me fez sair da zona de conforto. Né? Então eu trabalhava na Vila Clementino, o sarau do Buzo começava 19h30, mais ou menos, lá no Bexiga, né? E eu fui sozinha. Então, eu saí 18 horas lá no meu trabalho, peguei o metrô, desci na Anhangabaú sozinha à noite, achei onde que era a livraria, cheguei lá, eu não conhecia absolutamente ninguém, só conhecia o Buzo, mas mesmo assim, pouco, né? Em relação ao que hoje a gente conversa, mas assim, cheguei lá com a cara e a coragem, falei, oi, eu sou a Andréia, tudo bem? Né? Porque ele pediu para eu ir uma semana antes, porque era semanal o sarau, né? Ele falou, vem uma semana antes que eu já te apresento, falo que você vai vir semana que vem, e você também conhece a dinâmica do sarau, né? E aí eu fiquei lá no sofazinho, que só tinha um sofazinho lá no bus, sentei lá no cantinho e fiquei vendo o que era o sarau. E aí, quando eu assisti tudo aquilo, aquela pegada forte, todo mundo lendo aquela poesia, né, pancada, que faz você refletir, eu falei, meu Deus, semana que vem eu vou estar aqui. Né? E ele falou para mim, vai aí assistindo, vai chegar uma hora que eu vou te apresentar, vem ler alguma coisa e vou falar que semana que vem você está aqui, né? E eu já, meu Deus do céu, esse povo todo falando sobre isso, né? Sobre as poesias, sobre as vivências, sobre as coisas que acontecem na periferia que eu nunca vivenciei. Eu vou chegar com as minhas historinhas de trem, eu vou ser expulsa daqui, né? Mas ele me apresentou, né? Então, aquele acolhimento máximo, né? Então, assim, você se sente realmente importante, né? Então, o teu momento. Aí ele me apresentou, eu fui lá, né, com o meu livrinho, todo mundo, Miragaia estava na plateia. Miragaia, Patrícia Cândido, todos barulhentos, né? Aí Miragaia já batendo pé, já batendo mão, não sei o que tal. Eu falei, meu Deus, né? Aí peguei lá uma crônica, peguei meu livro, mostrei e tal, e li uma história. Não lembro agora que história que foi.
Mas aí eu olhava para um, para outro, o pessoal tava rindo, tal, não sei o quê, né? Eu acho que tá dando certo, né? Aí terminou, bateram pau, não sei o quê. Aí já veio, acho que foi o Limonado, o Walter Limonada já veio falar comigo. Falei, gente, e aí, maninha, tal, não sei o quê. Não, semana que vem eu tô aí e tal, né? Então já fui, falei, pô, que lugar maneiro, né? Que lugar legal. Né? Cheguei em casa toda feliz, sozinha. Cheguei em casa, nossa, quando eu ia lá pro Buzo de condução, eu chegava aqui, tipo, 00:30, né? Nunca que, assim, sei lá, eu fazia isso, né? Aí cheguei 00:30, feliz, assim, sabe? Com a alma, assim, nossa, realmente... E aí o Buzo, eu também sempre falo isso, o Buzo falou, ó, sarau vicia, né? Fica ligado que sarau vicia, né? E viciei, né? Então, na outra semana fui, fiz o lançamento, e aí que ele falou, você é de Suzano? Ó, do Sacolinha. Do Sacolinha, você não conhece Sacolinha? E eu morrendo de vergonha, não conheço Sacolinha, ai meu Deus do céu, que vergonha. Não conheço Sacolinha, né? Não sei o que. Aí lá vou procurar quem é o Sacolinha. Então, assim, e assim que foram acontecendo as coisas, né? Então, através do livro, aí conheci o Sacolinha, conheci o Sidney, porque foi bem no ano que vocês fizeram, a associação fez um encontro de autores regionais, né? Então, assim, tudo casou, né? Tudo foi casando as coisas, porque daí eu conheci vocês, né? Um pouco depois você me convidou para participar da associação. Então, as coisas elas só foram acontecendo. E eu só tenho a agradecer, porque a minha visão de mundo hoje é completamente diferente do que a Andréa, né, antiga, por conta de vocês, né, pelo que vocês me ensinam e no dia a dia e tudo que eu aprendi com vocês e no movimento de Sarau. Né? Então, eu sou muito grata mesmo por vocês terem aparecido na minha vida. Né? Com certeza. Né? Vocês não sabem, às vezes, a importância que vocês têm na minha vida, mas eu gosto de falar isso para vocês, porque vocês são muito importantes. Né? E aí, assim, o segundo livro, eu tenho não, material... Calma. Ah, tá, desculpa. Antes de falar do segundo livro, nós não vamos ouvir uma crônica desse livro, não, vamos. pô? Vamos lá. O Rony Alves aqui, ele falou assim, preciso urgentemente ler este livro. Então já passa mel na boca dele aí, que é para ele sentir vontade aí. Dá um salve aí também pro Ravel Almeida, disse que você chegou até a Bienal também. O Ravel é meu outro filho. Junto com a Marina, é meu outro filho. O Ravel, lindo. Ele falou que não ia entrar, só para me provocar, lindo. Não, o Ravel... Tem uma crônica, inclusive, no livro, chamada Filhinhos dos Trilhos, que é justamente para o Ravel, para a Marina. Então, é para eles. O Ravel, ele fala que ele tem uns 4 livros meus. Ele vende no câmbio clandestino. Ele fala. Bom, então vamos lá. Eu vou ler uma crônica aqui. Eu não tinha separado essa, mas eu vou ler essa porque o Iago, eu vi aqui que o Iago comentou sobre essa crônica aqui. Então eu vou ler meio que a pedidos aí do Iago. Ela chama-se Cuidado com a Tosse. Essa época de outono e inverno que estamos prestes a entrar é uma fase muito propensa a espirros e tosses dentro do trem. E como todos sabemos, ambiente fechado é a propagação de todo tipo de vírus. É tanto a TIM, coffee, fungadas, ECA, que você entrega a Deus a sua saúde. Num belo dia, essa faceira viajante, voltando para casa, arrumou um banquinho e sentou. Ao meu lado, em pé, estava uma moça, e ao seu lado esquerdo, em diagonal a mim, tinha um rapaz. Eis que esse mocinho começou a tossir, e de repente, numa dessas crises, eu senti meu cabelo, bem no cocuruto, voar, e algo gelado parecia que tinha colado no couro cabeludo. Ele colocou a mão no meu ombro e pediu desculpas. Mas eu fiquei desesperada, com as minhas suspeitas quase se confirmando que havia algo a mais, além de um simples furacão vindo de sua boca. Quando eu olho para a mulher e ela estava segurando o riso. Estávamos saindo do Tatuapé, sentindo Guaianazes, e eu não sabia se perguntava para ela que coisa era aquela, ou se encarava o desafio e passava logo a mão na possível meleca gelada que habitava meu cabelo.
Fiquei naquela terrível situação até que ambos desceram em Itaquera. Foi quando eu peguei meu lencinho de papel e corajosamente passei no cabelo. Para minha sorte, de todos no trem, porque seria o gado na certa, nada existia ali, a não ser o meu suor com toda essa tensão. Como diz o Iago, isso aqui acontecendo nos tempos atuais seria muito pior, né? Então é isso daí. Tem muito a ver com o meu pânico de alguém passar mal em cima de mim. Ô, André, eu acho que eu sou cringe, mas eu nunca vi esse termo ungada. O que significa? Você nunca ouviu esse termo? Falar assim, eu vou chamar Hugo? É meio que vomitar. Você nunca ouviu isso? Não, nunca ouvi. Chamaram Hugo. É uma crônica bem atual, né? Então, né? Agora, pelo amor de Deus, né? Nessa época, se tivesse acontecido alguma coisa, né, não seria tão grave quanto agora, né? Deus me livre, né? A Raquel do Bonde chegou aí, ó. Oi, Raquel. Salve, salve, Raquel Regina. Vamos falar agora do segundo livro, então, né? Tem segundo livro aí no caminho? Então, como eu falei, tem bastante material, né? Então, assim, eu já separei textos, né? E esse livro novo, assim, a gente vai até aprendendo, né? Como fazer o livro. Esse meu livro não tem orelha, né? Não sei o quê, tal. Então, você já vai imaginando como é que vai ser o próximo exemplar. E eu queria muito um livro. Eu fiz algumas parcerias, né? No decorrer aí dessa trajetória. Por exemplo, o Walter Limonada, ele desenha, né? Então, ele já chegou a fazer alguns desenhos de algumas crônicas minhas. Tem um rapaz que o pseudônimo dele é Wash Masters, né? Que eu também conheci. Ele fez uma crônica, um desenho de uma super viajante muito legal, tá aí lá no Facebook aí, da página Viajante. E aí eu conversei com os dois, falando assim, nossa, eu queria muito fazer um segundo livro, tá? Porque muitas pessoas perguntam realmente, até quem comprou o livro, né? E a gente fez meio que um combinar, uma parceria, a gente conversando, onde cada crônica, no final de cada texto, vai ter um quadrinho, né? Então, na verdade, tudo isso já está meio que planejado, mas ainda não foi ainda à frente, né? Então, eles já fizeram alguma coisa, tal. Ele falou, vamos fazendo com calma, uma hora vai surgir, né? A minha vida pessoal mudou bastante, né? E eu falei assim, que eu quero lançar o livro agora, o lançamento de um segundo livro vai ser realmente muito mais diferente do que quando foi esse daqui, né? Porque agora eu conheço Saraus, né? E eu vou querer estar levando esse, né? Indo atrás, né, de todo mundo, né? E aí, assim, minha vida ficou muito corrida por causa de trabalho, uma série de coisas, não sei o quê, agora com a pandemia. Então, assim, tá lá guardadinho. Em algum momento esse livro vai surgir, né? Então, eu ainda não sei quando, mas eu espero que ele apareça realmente, né? O material tem, e a ideia vai ser essa, né? Então, cada texto tem um quadrinho também, né? Uma charge, vamos dizer assim. Né? Então, vamos ver o que vai rolar. Você já falou que é um livro que é um segundo livro de crônicas também, né? O Sidney Leal, ele pergunta se você não pretende se enveredar por outros gêneros literários, além da crônica, tipo livro de contos, um romance, talvez. Conto e romance eu nunca pensei, né? Eu, de vez em quando, tenho lá minhas poesias, né? Então, por exemplo, nas coletâneas que eu participei com o Buzo, né, por conta do Sarau, né, que ele me chama, normalmente ele pede alguns textos, eu mando sempre uma crônica e uma poesia, né? Então, talvez se eu fosse lançar algum livro de um gênero literário diferente, talvez fosse poesia. Conto eu escrevi muito pouco, né? Eu acho que mais quando participava da comunidade de conto mesmo, né? E romance, acho que ainda não é para mim, não. Ainda não pensei nisso, não. E você gosta do termo acronista do trem, ao invés de viajante, mas acronista, né? Eu sou cronista, né? Eu gosto desse gênero literário, eu não me incomodo, não, né? E até porque eu devo tudo, acho que a ser cronista do trem, né? A viajante do trem, então eu não me incomodo, não. Chegou no momento do jornal lá que eu escrevia, né? Porque eu escrevi durante 4 anos.
chegou um momento lá que eu conversei e eu falei assim, olha, eu posso escrever sobre outras coisas? Porque, de repente, não vou ter mais assunto, né? Sei lá, toda semana para escrever sobre alguma coisa do trem, né? E eu tinha muitas ideias fervilhando, muitas histórias, até histórias minhas, enfim, né? E eles falaram, o espaço é seu, né? Então, eu tenho outras crônicas também que não estão ligadas ao trem, né? Outros textos que eu já escrevi, que eu gosto muito, já gravei vídeo, inclusive, deles, e que não estão ligados ao trem. Mas, assim, todo lugar que eu chego das pessoas que me conhecem, ou às vezes mesmo quando eu vou me apresentar, eu sempre me apresento como viajante do trem, como eu sou conhecida aqui na região e em todos os saraus que eu vou. Não me incomodo de nenhuma maneira. Eu te fiz essa pergunta porque é muito normal na literatura o cronista ele sofrer preconceito, né? Porque, sim, teoricamente, dizem que a crônica é uma coisa muito reles, né? De segunda categoria. Sim. Quando eu informei que eu estava para lançar o meu primeiro livro de crônicas, eu recebi uma ligação brava de um professor meu da faculdade, da época, né? Que era meu professor. Hoje ele já é falecido. E ele disse assim, o quê? Um contista, romancista, né, igual você, agora vai se rebaixar, vai publicar um livro de crônica e tal. Eu falei, mas como assim, professor? Eu sou escritor, eu quero circular em todas as áreas e tal, né? E ainda bem que eu não dei ouvidos para ele, porque, assim, o Dente de Leão, A Sustentável Leveza de Ser, que é o meu livro de crônicas, dos meus 9 livros, é o livro que mais vende atualmente, assim. Financeiramente falando, eu estou bancando todos os meus projetos graças ao Dente de Leão, né? Bom. Todas as vezes que eu vou ao correio mandar livros, se eu vou mandar 10 livros, 8, pelo menos, é o Dente de Leão. Mas no nosso meio tem esse preconceito aí com os cronistas, né? Eu já ouvi isso, mas assim, eu não me apego a isso não, sabe? Então, eu sou o que eu sou, o que eu gosto de fazer, né? Me apego às coisas positivas, né? Maravilha. O André, agora acho que o calo começa a apertar agora eu vou dar umas provocadas. Vamos lá. Na nossa associação de escritores, Associação Cultural e Literatura no Brasil, em 2006 a gente criou o projeto Trocando Ideias, que era um projeto de leituras, né? A gente lia um livro por mês e discutia numa roda, né? Era um clube de leitura. Porque era muito comum a gente ir para os nossos encontros, né? Para os saraus, para as palestras dos escritores, a gente ia e ficava toda hora falando do livro que a gente estava escrevendo, do conto, da poesia, mas eu nunca via o pessoal comentando do livro que estava lendo, né? E quando eu vi algum autor da associação com um livro, era um livro desodorante, né? Estava ali debaixo do braço, mas ele não tinha lido e tal, né? Era meio que uma agenda, ele guardava um monte de papel ali dentro do livro. E eu queria te perguntar, né? A gente falou de escrita, sem medo de sofrer represálias e críticas e tudo mais. A Andréia, cronista, Andréia, escritora, é, antes de tudo, uma Andréia leitora? Você está lendo? O que você está lendo nesse momento? No momento, eu confesso que nessa pandemia eu li pouquíssimo mesmo. Eu tenho uma dificuldade para ler em casa, né? Acho que eu queria muito mudar isso, né? Mas eu tenho uma dificuldade para ler em casa, né? Não sei se eu me distraio muito fácil. Eu lia muito no trem, né? Então, no trajeto do trabalho, ia e voltava e tudo mais. Como eu estou trabalhando em casa desde o início da pandemia, né? Então, eu li pouquíssimos livros. Acho que o último livro que eu li faz uns 3, 4 meses, assim, né? Eu tô numa pegada muito de estudo, né, da minha área profissional, então eu acabo lendo muito mais coisas técnicas, né? Mas pegar um livro, assim, né, romance, crônica, seja lá o que for, eu tenho lido pouco, né? Então, o último que eu li já faz uns 4 meses, realmente. E é um livro, assim, normalmente eu gosto de ler, leio agora muito mais meus amigos, né, então tem a estante recheada de livros, é muito, muito bom isso, né, então ver os meus amigos escritores, mas eu gosto de muitos livros, assim, que são meio que histórias reais, sabe, tem um lado que dá risada, mas eu tenho um lado meio dramático, assim, eu gosto de ler histórias que vão me fazer chorar, histórias reais, acho que para
sei lá, para refletir sobre a vida. Esse último que eu li foi um livro que a Renata me deu, inclusive, é O Tatuador de Auschwitz, né? Então, é uma história real, mas já faz uns 4 meses aí. E foi um livro que, assim, eu demorei para ler. Ele não é grande nem nada, mas eu demorei para ler, acho que por essa minha dificuldade de ler em casa. Eu até comprei um Kindle para ver se, de repente, o formato me ajudava a ler mais em casa, mas nessa pandemia, eu tenho lido quase nada, né? Mas lia muito mais no transporte, com certeza. Eu sempre estava com um livro para ler, né? Agora, a pandemia está acabando, se Deus quiser, espero. A gente está chegando aos nossos finalmente aqui, a gente tem mais 9 minutos de live, então vamos ser mais breves aí nas nossas perguntas e respostas. Antes eu quero dar um salve aí para o Carlos Magno, né? Ele diz que o Trajetória Literária é um projeto muito importante da nossa região. O Carlos Magno aí é um fotógrafo importantíssimo aí também da nossa cidade e região, inclusive do audiovisual também, né? E ele comenta que em todas as áreas tem preconceito, né? Ele fala que fotógrafo de casamento ainda é visto como um profissional ou artista de qualidade inferior. Tem a Raquel também, que é uma amiga, né? Uma amiga sua. Raquel. É uma louca do bonde. Uhum. Tem a Lucinha Moraes também. Também é outra louca do bonde. Oi, Lu. É outra louca do bonde aí, é? Outra louca do bonde. Ela disse que você é amiga talentosa de um grupo aí, né? Nossa amiga talentosa e tal. E, enfim, nessa mesma linha aí da questão da leitura, eu queria te perguntar, porque assim, é muito comum nós que somos escritores, nós lemos muito e falamos muito do nosso trabalho, porque se a gente não falar, quem vai falar? Né? Se a gente não divulgar, quem é que vai divulgar? E eu não vejo muito a Andrea fazendo isso, né? Por um lado, eu percebo que você não vive de literatura, então, teoricamente, você não tem essa necessidade. Mas se você não falar do seu livro, quem é que vai falar, né? O que você tem feito, Andrea, para divulgar o seu trabalho como escritora, se é que você tem feito? Eu, ultimamente, realmente, né? Assim, de vez em quando eu vou lá, assim, eu tinha um site, o site também tá meio largado. Acho que no começo, até para divulgar bastante, para ficar conhecido, eu ficava direto, né? Eu acho que, como eu falei, essa mudança da minha vida, eu me separei, mudei, não sei o quê, mudei de área profissional, então eu tive que estudar muito e parei de escrever no jornal. Então, acho que, assim, de 2018 para cá, né, onde aconteceram várias mudanças, profissionalmente falando, onde eu tive que me dedicar mais profissionalmente, eu fui deixando um pouco esse lado de divulgação, né? Então, já não tinha mais a escrita do jornal, né? Então, eventualmente, às vezes eu gravo um vídeo com algum texto meu, né? Ou eu replico alguma coisa. E acabo divulgando mais quando os amigos, graças a Deus temos amigos, né? Acabam me convidando para participar, como agora da trajetória, ou do Salão da Galeria, ou algum evento. No final do ano teve o projeto da associação, e aí eu vou de novo movimentando tudo isso, né? Mas eu tenho movimentado muito pouco. Em relação ao que eu fazia, realmente, eu faço muito pouco. Devia fazer mais. Né? Eu vejo uma grande contradição entre a Andrea do início, né, antes de publicar o livro, e agora. Porque você falou que você era cara de pau, você ia na CPTM, ia no metrô, mandava mensagem para os jornais, eu quero escrever para os jornais e tudo mais, e agora que está com o livro publicado aí, já há 8 anos, cadê a cara de pau? Passou o óleo de peroba? Perdeu essa cara de pau, né? Não, eu acho que assim, mudou o foco no momento mesmo. Realmente mudou o foco. Eu acho que talvez pelo que você falou, né? Como, tipo assim, eu não tenho a minha, né, necessidade financeira, vamos dizer assim, né, ligada diretamente ao fato de eu ser escritora, né? Então, assim, eu acabo tendo que priorizar outras coisas ao invés disso, né? Não que na época também eu não tinha uma profissão, né? Mas eu acho que como era tudo novo, né? Eu queria aparecer, conhecer as coisas iam acontecendo, e eu ia
na cara de pau. Não tem nenhum problema em voltar a cara de pau, não. Então, quando surgiu outro livro, tudo mais. Além desse segundo livro, você tem algum projeto que seja um projeto macro na área da literatura, algum grande projeto? Você pensa algo assim, ou você vai conforme a onda? Eu vou conforme a onda, né? Então, eu participei muito do projeto Leitura no Vagão, que não foi idealizado por mim, né? O Fernando, lá atrás, né? Onde a gente deixava livros no vagão, né? A gente fez muita campanha junto com o metrô, então o metrô super parceiro mesmo. A gente já teve uma vez que a gente fez todos os vagões, né? Então, o trem chegava na estação Barra Funda, que é a inicial, todos os bancos tinham um livro, né? Então, eu trabalhei muito, dei muito nesse projeto, assim, dava muito prazer disso daí, né? Mas, assim, não tenho em vista... Eu gostava muito desse projeto, de repente pode ser alguma coisa aqui para essa região. Mas eu vou muito o que vão chamando, o que eu vou vendo, o que eu vou gostando e vou fazendo. Mas não tenho nenhum plano específico para isso no momento. Né? Maravilha. Andréia, vou te fazer a última pergunta, e aí na resposta você já engata as considerações finais. Beleza. Certo dia eu estava com uma amiga minha conversando, e ela tinha tido um filho, né? E na época que eu estava conversando com ela, ela estava namorando com uma mulher, né? Que é mais ou menos o seu caso. E aí eu perguntei assim para ela, assim, você se define, né? E ela falou assim, olha, eu gosto de pessoas, né? E você foi casada, você teve um filho, e agora você tem um relacionamento com a Renata, que inclusive está assistindo a gente aqui, né? Eu queria que você comentasse sobre isso, né? Se você se define, né, algum tipo de gênero, ou se, como a minha amiga, você, enfim, gosta de pessoas. Se de repente você foi conforme a onda da sociedade, né? Então, olha, eu preciso ser isso, eu tenho que mostrar para a sociedade que eu sou isso. E se só depois você se descobrir, enfim, comente sobre isso. E quando eu pergunto para você se você tem algum grande projeto literário, confesso que eu fiquei ansioso de você responder algo relacionado à literatura LGBTQIA+, né? De repente, poxa, será que ela não, né? Agora que ela está vivendo isso, de repente ela não quer se afirmar através da literatura, ou mesmo combater o preconceito através disso. É isso, André, é com você. Bom, as coisas foram acontecendo naturalmente. Se for para se definir, eu sou a letra B da sigla LGBTQIA+, né? Mas as coisas aconteceram muito naturalmente, né? Então, eu acho que isso é você ter a possibilidade de você se apaixonar por quem você quiser, né? Ser livre para isso, né? E então, assim, talvez tivesse acontecido antes, não sei, né? Eu acredito muito no momento. Aconteceu e eu não tive nenhuma resistência da minha parte, né? Então, eu sou muito segura em relação ao que eu sou e ao que eu quero para mim, né? Independente e infelizmente de todo o preconceito que a gente vê por aí, né? Eu sou muito feliz, né, nesse relacionamento, amo muito, acho que assim, a gente tem uma parceria incrível e as coisas aconteceram como tinha que acontecer. Eu lembro muito bem quando eu sou muito de sair contando para todo mundo, né? Nada mais discreta. Eu só falo para todo mundo, você quer, tal, conta para as amigas, né? As amigas que estão aí, foi muito engraçado, contando para todo mundo e tudo mais, né? Para a família, né? Para o meu pai, eu não via a hora de contar para o meu pai, né? E meu pai é muita saudade, porque meu pai era um cara incrível, assim, né? Minha irmã achava que eu ia matar meu pai quando falasse. Mas, assim, meu pai falou assim, você tá feliz? Então eu também tô feliz. Então é isso que tem que acontecer. Então eu participei agora, né, em junho, agora, com o Sarau na Galeria, do Sarau Especial do Projeto Interior, sobre, né, com textos LGBT e ia mais, foi incrível. Então eu também não tenho nenhum problema, né, em falar sobre o meu relacionamento.
Então, vai sair nesse livro novo aí de crônica, vai sair alguma crônica com esse tema? Eu tenho um texto que eu escrevi sobre isso, um texto, uma poesia que inclusive eu li no sarau da galeria, né? Eu já tinha escrito esse livro sobre relacionamento, sobre duas pessoas, a falta de respeito que infelizmente ainda paira, mas assim, que graças a Deus só se foi velado pro meu lado, né? Para mim, eu nunca tive nenhum tipo de preconceito que eu sentisse, né? Talvez porque eu sou uma mulher independente, né? Pago minhas contas, sou eu que cuido da minha vida, né? E assim como é realmente uma coisa natural, uma coisa normal, né? Então eu não tive nenhum problema. Talvez por isso, né? As pessoas que talvez enfrentem aí que não são poucas, né? E, infelizmente, mas espero que isso mude. Para mim, eu só tenho felicidade em relação a isso. Talvez saia ou não, mas eu também não tenho nenhum problema em chegar e como participei, por exemplo, do Sarau da Galeria, que era um tema específico disso daí, né? Então, também não tenho nenhum problema em relação a isso. Né? Então, vamos Maravilha. ver, Andréia, deixar que antes de você dar suas considerações finais, contar uma historinha rápida para o povo que não sabe aqui. Pode deixar a Andréia junto comigo aí, dividindo a tela aí, porque... Obrigado, Gabriel. Eu já conheço a Andréia desde 2013, né? No ano do lançamento do livro dela. E eu tenho meio que um casamento com um mecânico aqui na cidade de Suzano, porque o meu primeiro carro foi um Fiat Premio, né? Eu tive ele em 2004. E aí é o seguinte, carro, né, em 1990, pelo menos a cada 3 meses eu estava no mecânico. E eu gosto muito de carro velho, eu tenho Fusca, eu tenho Kombi, né? Então, vira e mexe eu estou no mecânico. E esse mecânico, ele morava na rua de cima de um senhor que fazia gaiola e transportava as gaiolas com o seu Fusca, né? E aí, vira e mexe, o mecânico cantava a bola para mim de algum carro, de algum Fusca ou de alguma Kombi, que ele sabe que eu gosto, né? Falou, ó, tem um Fusca sendo vendido assim, assim, assado. Aí teve um dia que ele me ligou, né, desesperado, várias ligações no meu celular, porque tinha um senhor que deixou o Fusca dele lá para ser vendido, porque a família, né, as filhas não aguentava mais aquele Fusca e combinaram de dar um carro melhorzinho para o velho e falaram para ele vender aquele Fusca. E aí ele deixou lá no mecânico, o mecânico, meu, vem, pega, né, ele tá vendendo um Fusca, pega, o Fusca tava o tempo todo com ele e tudo mais. Eu falei assim, olha, eu tô sem garagem, tô cheio de carro, tô usando garagem do Francis, né, para guardar uma Kombi minha, e eu também só se eu pegar o meu limite do banco para comprar o Fusca. Eu falei, mas eu vou aí dar uma olhada, né, porque eu não resisto, né, fui lá, olhei, eu falei assim, olha, eu gostei do que eu vi, né, dá para reformar, não tá difícil, não, mas eu quero usar a sua mecânica aqui para deixar o Fusca aí por enquanto, porque também nem dinheiro tem para reformar ele, né? Comprei, fui lá com o tiozinho do Fusca no cartório, né? Eu vi o sobrenome dele lá, mas aquilo ali não me soou muito familiar, né? Muito conhecido e tudo mais. Peguei o Fusca e comprei, mandei para reforma. Acabei que nem reformei, eu restaurei, né? Fiz um Fusca totalmente novo, estofado, motor, elétrica e tudo mais. E aí, depois de um tempo, a Andréia começou a postar, né, sobre o pai dela, né, que ela estava com problemas de saúde e tudo mais, estava indo para Santa Casa, isso e aquilo. E eu olhei aquele nome, aí eu olhei no documento, que eu sempre guardo o documento quando eu compro o carro, eu guardo o documento antigo e tudo mais. E eu falei assim, olha, eu acho que eu conheço esse senhor. Ele não era dono de um Fusca assim, assim, assado, ele não morava na rua tal, fazia gaiola e tudo mais. Ele falou, meu pai. Eu falei, André, eu comprei o Fusca do seu pai, caramba. E eu tô com um pedaço, então, da família da Andréia, né? Ou seja, um pedaço do pai dela, o Fusca, tá aqui na minha garagem, reformado, restaurado. E foi tudo coincidência, né? Então, assim, é bom contar essa história aqui. Quero contar essa história depois numa palestra junto com a Andréia aí, porque é interessante, né? São memórias afetivas. André, é com você para fazer o grande finale. Essa história me deixa muito emocionada, até por tudo, né? E agora eu não tenho mais meu pai fisicamente aqui comigo. E eu lembro que foi numa foto de aniversário do ano passado que eu coloquei, e você colocou isso, né? Eu acho que é esse senhor, né? E esse Fusca tem um significado muito importante na nossa família, porque foi uma mudança, minha mãe ainda estava viva, e de várias dificuldades entre os dois, e minha mãe teve câncer,
e aí ela ficou curada do câncer, e aí refizeram a vida deles e eles conseguiram comprar esse Fusquinha. Então era a felicidade da minha mãe ter esse Fusquinha, né? Ela conseguiu ainda aproveitar esse Fusquinha, um pouco depois ela faleceu, e o Fusquinha ficou com meu pai, né? E aí ele realmente carregava essas gaiolas para tudo que é lado, né? Minha irmã usou bastante Fusca, eu também usei esse Fusca, todo mundo usou esse Fusca, né? Aí o Fusca estava estacionado na frente de casa, bateram no Fusca, né? Aí acho que decidiu vender, não sei o quê. E aí, quando eu soube, eu falei para ele, ele estava vivo, né, ainda, não sei o quê. Eu falei, nossa, pai é meu amigo, não sei o que, comprou seu Fusca e tal. Aí você me mandou as fotos, eu mostrei para ele, ainda ele viu, né? Então, assim, eu não acredito em coincidência, apesar de você falar assim, eu não acredito em coincidência, né? Tudo na vida tem um porquê, né? Então, assim, eu já falei para você que quando acabar essa pandemia, eu quero ver esse Fusca, porque você já me mandou foto até de como que ele tá, mas é muito, muito importante para mim saber que o pedacinho dos meus pais, materialmente falando, né, tem essa coisa material, tá junto com uma pessoa que eu gosto tanto, que eu admiro tanto. Então, assim, essa história me emociona bastante. Eu já estou aqui emocionado já. Mas, bom, né, eu só tenho a agradecer a todo mundo que está aqui na live, pessoas tão queridas. Eu sou muito grata, realmente, por tantas pessoas importantes que passaram na minha vida, que estão na minha vida, e eu sei que sempre estarão, né? Obrigada por tudo, obrigada, Sacola, por sempre lembrar de mim nas coisas que você faz, né? Todos os apoios e incentivos. Esse projeto é incrível, eu estou muito feliz de estar participando e só tenho a agradecer, né? E espero que vocês conheçam um pouquinho da minha história entrando lá na página Viajante do Trem. Comentem, né? E quem quiser meu livro, manda mensagem lá, a gente combina. Vai ser um prazer, com certeza. E é isso. Só tenho a agradecer realmente. Obrigada. Espero que logo a gente possa dar os abraços físicos que nos fazem tanta falta, em tantos momentos difíceis que cada um passou e ainda passa nessa pandemia, mas a gente vai conseguir. Vamos lá, que antes que eu esqueça, fora Bolsonaro, e a gente vai conseguir. Vamos usar máscara, álcool gel, vamos tomar vacina. A gente vai sair dessa, com a graça de Deus. Eu acredito. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Maravilha, André. Obrigado. Quem não segue ainda, André, nas redes sociais, vamos lá. Instagram, Facebook, tamo junto. Vou pedir para o Gabriel botar no letreiro aí as redes sociais da Andréia. Quero lembrar que no mês que vem, deixa eu pegar aqui a data correta, no dia 19 de agosto, nós estaremos com o escritor de literatura fantástica, né, de literatura de terror, Sidney Leal, como convidado do nosso próximo Trajetória Literária. Quero lembrar que esse projeto ele é realizado em parceria com a Prefeitura de Suzano e a Associação Cultural e Literatura no Brasil, e existe desde 2005. A gente tem vários outros projetos rolando na cidade de Suzano, vários outros projetos literários, porque nós temos escritores para isso, inclusive nós queremos lutar também para fomento à literatura, né, editais para publicação de livro, bolsa para escrita de livros, editais para saraus, entre outros também, porque a nossa cidade, ela pulsa cultura e, sobretudo, a literatura está aí viva e pulsando também. Muito obrigado, Andréia, vamos que vamos. Obrigado, Gabriel Lima, que ficou na técnica aí. Até o mês que vem, tem mais Trajetória Literária, vamos que vamos. Quem ficou aí até agora, muito obrigado. Compartilhe essa live aqui para dar mais ibope aí para a gente, escritor, né, para a Andréia também, para divulgar o trabalho dela, o próximo livro que está vindo também. E vamos que vamos. Obrigado, tamo junto, valeu, galera. Valeu, abraço. Gente, obrigada. Fora Bolsonaro. Sempre.